proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem vos der a beber um copo d'água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrado no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz um com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Jesus Eucarístico. Restaurai a minha vida pessoal. Jesus Eucarístico. Restaurai a minha vida pessoal. E de modo particular hoje, a vida espiritual. Falamos sobre a vida profissional, sobre a vida sentimental, sobre a vida psicológica. E hoje a gente quer nessa quinta eucarística dizer: Senhor, e eu não posso descuidar, e eu tenho que dar atenção à vida espiritual. É fundamental, meus irmãos, tão importante, e creio eu, mais importante que todas as outras dimensões. Mais importante porque as outras o mundo estimula. A vida profissional você pode não querer, mas você vai ter que trabalhar. Na vida sentimental você pode estar ferido, mas o outro te estimula. Agora a vida espiritual é uma decisão única, exclusiva nossa. Por isso se torna mais importante, mais urgente falarmos sobre isso. Por isso nós vamos pedir a Deus, seja agora como fruto desta missa, seja na adoração ao Santíssimo, restaure a minha vida espiritual, aquilo que eu perdi, aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que eu desanimei. Hoje a liturgia, eu começo de trás para frente, porque a última frase de Nosso Senhor, ela é: tende sal em vós mesmos. Isso eu falo depois. Mas a última frase tem tudo a ver com o dia de hoje. Vivei em paz uns com os outros. E meus irmãos, nós temos que rezar pela paz. Eu coloquei inclusive no Instagram, coloquei no rádio, coloquei agora, vou rezar na adoração ao Santíssimo. Mas é muito sério o que está acontecendo. Quem imaginaria, e que coisa pior pensar, que depois de uma pandemia, uma guerra. Pedir a Deus nosso Senhor que possa abrandar o coração dos governantes,
Porque não é ser pessimista. Eu não sou professor das questões sociais internacionais, mas nós podemos ter uma terceira guerra, porque olhando para quem está de um lado, quem está de outro, os interesses econômicos que seguem, estamos num período extremamente perigoso, que se não há uma mão de Deus a recuar as intenções, as provocações e os interesses, nós vamos ver muita gente morrendo, mais do que já morreram. E o Papa Francisco disse hoje, de uma forma bastante séria, de uma forma bastante orante, que ofereçamos orações pela paz, e convocou que quarta-feira de cinzas está chegando, é quarta-feira que vem, dia 2, e naturalmente faríamos um dia de jejum e abstinência e oração. Um católico não tem como não fazer, que é abster-se de carne vermelha, um dia de jejum, sair da mesa com fome, reduzir os alimentos, e um dia intenso de oração, que eu não sei como um católico não vai na missa na quarta-feira de cinzas. Não consigo compreender, não cai na minha cabeça. Mas é o dia de oração, jejum e abstinência, que dentre tantas coisas seja oferecido esse jejum e esta oração pela paz na Ucrânia. E quando a gente fala Ucrânia, sim, são aqueles que já morreram, sim, são aqueles que estão recebendo os mísseis, são aqueles que estão recebendo as balas de tanque de guerra, mas também tudo o que engloba esta situação. Precisamos rezar, como diz o Papa, lembrando Jesus Cristo. Achei maravilhoso, que há certas coisas diabólicas, Jesus falou isso, lembra? Quando perguntaram para ele, por que os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho mudo surdo? Nosso Senhor disse, porque o Papa retoma e diz, há certas coisas diabólicas, dentre elas o diabólico da violência, que só pode ser rechaçado com as armas de Deus, oração e jejum. Que lindo, né? Pensar que nós temos uma arma, e as armas que não têm gatilho, armas que não têm munição, armas que não usam pólvora, armas que não matam, armas que constroem. O jejum e a oração, que isso valha tanto no caso da Ucrânia como nas nossas labutas, viu? Não esqueça nunca isso, que nós podemos lutar contra o diabo, as coisas diabólicas da nossa vida, com as armas de Deus, jejum e oração. Não é um ensinamento profundo? É ou não é? Hoje Jesus vai dizer, vivei em paz, uns com os outros. Mas no começo do Evangelho, Jesus começa dizendo sobre o seu discipulado. Nós estamos no final do capítulo 9 de Marcos. E esse capítulo 9 é um capítulo, não quero ser repetitivo de ontem, mas é um capítulo que mostra os apóstolos, meu Deus, cada dificuldade, cada briga, contenda, é o perder, levar um pão, brigando quem é o maior. João ontem, dizendo, Senhor, alguém expulsou em teu nome, nós vamos mandei parar. Jesus, para com isso, João, deixa de ser ciumento. Hoje, de novo, o capítulo 9 está terminando, e eu diria que o capítulo 9 de Marcos é um raio-x, nu e cru, sem enfeites.
um retrato real de como os discípulos foram sendo trabalhados. E isso não os diminui, isso os enobrece e nos coloca na mesma situação. Senhor, eu também quero ser trabalhado. Ele começa dizendo: quem dera a vocês um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem recompensa. Meus irmãos, um copo d'água por Jesus, ajudar, um copo d'água por alguém, 1 quilo de alimento. As cestas sempre estão aqui. Ajudar, um copo d'água, 1 quilo de alimento, um diálogo bem dado, um acolhimento, uma escuta bem feita, um perdão dado, uma oportunidade concedida. Às vezes, a gente pode ajudar os outros, e não é só dinheiro. Eu falei escuta, perdão, atenção. Às vezes você pode ajudar pedindo para alguém: olha, ajude fulano. Às vezes está no nossas possibilidades. Um copo d'água que der por Cristo não ficará sem recompensa. Quem prometeu isso? Jesus. E alguma vez Jesus falhou na sua promessa? Então, meus irmãos, dentro de nós devia assim: Senhor, eu não vou só dar um copo d'água, o que depender de mim eu vou ajudar, eu vou conceder, eu vou fazer o possível. Depois ele começa a dizer algumas coisas que deveríamos compreender. Cuidado para não escandalizar os pequeninos que creem. Como entender isso, padre? Pequeninos que creem. Ele chega a dizer que seria melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e ser jogado no mar. Quer dizer, vai afundar e não tem volta. Quem são esses pequeninos que creem? São os nossos irmãos que estão começando a caminhada. São nossos irmãos que são fracos da fé. Aqui a questão, escandalizar o escândalo. Como assim? Meus irmãos, a igreja, no rádio você escuta muito pessoas que eram da igreja, se afastaram, retornaram. Às vezes entre nós tem uma pessoa mais madura, tem uma pessoa menos madura na fé, pequeninos na fé, que estão começando, que são frágeis no conhecimento, frágeis na vivência, não são tão cascudo, porque a vida vai fazendo a gente ter casco. Você aprende, você leva lambada, vai criando resistência. O perigo de nós que já estamos muito tempo na caminhada, pela nossa forma de agir, escandalizar quem está chegando. Puxa, mas fulano fez isso. Não, você vai dizer, mas eu sou humano. Tá, é verdade. Mas tudo me é permitido, nem tudo me convém, diz Paulo. Paulo por si só era um homem livre. Ele sentia que ele podia muita coisa, mas em vista daqueles que eram fracos na fé, ele diz: tudo posso, nem tudo me convém. Meus irmãos, não estou me colocando como modelo, por favor, não sou. E vocês sabem disso. Mas quantas coisas eu me privo de fazer. Me privo, não faço, posso, mas não faço, para não ser motivo de escândalo para o outro. Quantas coisas eu deixo, lugares, situações, que eu não vou, para que, não é mentira, não é fazer teatro. E tenho certeza que Dom Perusa a mesma coisa, tenho certeza que o Papa Francisco a mesma coisa, tenho certeza que Paulo a mesma coisa.
evitar ser motivo de escândalo para o outro. Escândalo é no sentido de mexer com a fé simples da outra pessoa, por não ter maturidade. Eu digo isso porque nós, você que vem à missa, você que é de uma pastoral, eu sempre digo, a responsabilidade, pode mostrar, sua, que aparece aqui na TV, meu filho. Responsabilidade das senhoras, que aparecem aqui. A responsabilidade sua que canta, você que está chegando, a sua que faz ler. Por quê? Porque as pessoas olham e dizem, ah, você não é lá do Guadalupe? Por que eu estou falando isso? Não é viver uma mentira, um teatro. É saber que exercemos responsabilidade sobre o outro. Tudo me é permitido, nem tudo me convém. Compreende o que eu estou dizendo? Me fiz entender? Também para você. Talvez não na proporção dos outros que te conhecem, ser público ou não, mas dentro de casa. Você sabe que às vezes eles esperam de quem reza ser uma pessoa mais contrita, mais equilibrada. Eles esperam de uma pessoa que vai na igreja ser uma pessoa mais prudente. Eles esperam de uma pessoa que comunga ser uma pessoa mais sensata. Eles esperam de uma pessoa que reza o terço ser uma pessoa mais humilde. Não sei se me faço entender, mas é que as pessoas olham para nós, olham para você, e elas esperam que, como fruto da oração, fruto da Eucaristia, fruto da religiosidade, mais do que da religiosidade, da espiritualidade, você seja uma pessoa melhor. E quando a gente não é, fica barraquento, bocudo, xingando, pessoa desequilibrada, surtada, fuxiqueiro, isso é escândalo. Entendeu que escândalo não é só moral sexual. Toda vez que a gente fala escândalo, a gente acha que é na área da sexualidade. É uma coisa que está aqui na cabeça da gente. Não, não é só nessa área não. Uma pessoa que reza, e depois nos negócios passa os outros para trás, mente, isso é motivo de escândalo. Você entendeu, filho? Estou tentando, você viu que eu estou usando sinônimos, versando para um lado, versando para o outro, para explicar só esta frase. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Então, nós temos que nos cuidar. Nós temos que nos ter no freio. Por nós, porque não queremos pecar. Primeiro ponto, queremos a salvação. Segundo, também pela responsabilidade para com nossos irmãos, para com os outros, para sermos aquilo que o Senhor vai dizer no final, pessoas que tenham sabor no mundo, que tenham conteúdo, como diz ele, numa palavra bem engraçada: tende, pois, sal em vós mesmos. Por favor, ninguém vai pegar o saleiro e se jogar não, viu filho? Isso aí não é para se benzer não. O que é? Ter tempero, fazer a diferença, nem sal demais,
porque aí haja pressão alta e ninguém come. Nem de menos, salvo quem precisa comer sem sal nenhum, mas que fica insossa a comida, fica. Ter sal em si mesmo, que quer dizer ter o Espírito Santo em si mesmo, ter a palavra em si mesmo, ter a coerência em si mesmo, ter sal em si mesmo. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Como que a gente consegue isso, Padre? Ter coragem de renunciar. E aqui não é para se levar ao pé da letra. O que vem agora não é ao pé da letra, que ninguém o faça. Uma pessoa o fez, infelizmente, e não deu certo. Orígenes. Se tua mão te levar a pecar, corta. É melhor entrar com uma mão do que com 12 para o inferno. Não é cortar a mão. Mas o que te leva a pecar pela mão? Roubo. Mão. O que faz uma mão? Se fecha. Uma mão que se fecha, uma mão que rouba, uma mão que vive em riste, sempre apontando para os outros. Porque você... Esse dedão aqui, meu filho, não é para ninguém cortar a mão, mas fazer com que tua mão ajude, que a mão construa, que a mão forme, que a mão abrace, que a mão perdoa, que a mão acolha. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Pelos caminhos por onde andamos. É essa a mensagem. O caminho errado por onde andamos. Andando por caminhos errados, por encruzilhadas, por caminhos tortuosos, pela porta larga. Seria melhor cortar o pé do que ter dois e ir para o inferno. Tínhamos que nos perguntar por onde temos andado, por onde temos ido. Se teu olho te levar a pecar, fúrio, arranque-o. Quantas sabemos que a impureza entra pelos olhos, a maldade entra pelos olhos, o desejo impuro, libidinoso e avarento, que tem vários níveis de desejo. Sempre engraçado que tudo que a gente sempre pensa na questão sexual. Não, a cobiça entra pelo olho. Eu olho, desejo, quero. A cobiça, a avareza. É fazendo isso que nós teremos sal em nós mesmos. É fazendo isso que viveremos em paz uns com os outros. Ora, filho, quais são os motivos da guerra? Gás, imperialismo, ideologia. O quê? Começa a se perguntar, quais são os motivos daquilo? Quais são os motivos? E vamos perceber se não é exatamente aquilo que o Deus denuncia, as coisas diabólicas do mundo. Mas vamos mais, qual o motivo das guerras da nossa família? Quais são os motivos das guerras dentro de casa? E quais são os motivos das guerras interiores? Que o Senhor nos ajude a viver o Evangelho. Esse é o discipulado. Então, mais uma vez no capítulo 9, os apóstolos se veem encurralados, como diz, em saia curta. Eles não tinham saia curta, eles tinham roupa longa. Mas se veem numa situação que tem que tomar uma decisão. Elevemos a Deus as nossas preces.